Sejam todos bem-vindos a esse programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para conversar com o advogado norte-americano Stanley Getz. Ele nasceu no estado do Oregon, é filho de polonês, pai imigrante e mãe indígena. E o Stanley tem uma relação muito especial com o Brasil. Foi casado com a brasileira Liliane, já falecida, com quem teve 2 filhos, né? A Catarina, de 19 anos, e o Lewis, que está com 16 anos. Nós estamos conversando com o Stanley hoje devido à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. É o 3º país que o Lula visita depois da sua posse. Primeiro a Argentina, depois o Uruguai e agora os Estados Unidos, onde será recebido pelo presidente Joe Biden. Stanley Getz é presidente do Conselho Sênior de Estratégia Global da United Food and Commercial Union, dos Estados Unidos e Canadá, que reúne 1.300.000 trabalhadores e trabalhadoras. Stanley fala muito bem a nossa língua, fala muito bem o português. Seja bem-vindo nessa entrevista que terá a participação também dos colegas Luiz Paulo Lima e Sérgio Túlio Caldas. Obrigado a todos vocês. Stanley, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Que essa seja uma primeira de muitas, né? Queria que você falasse um pouco sobre você, Stanley, porque você conhece muito mais o Brasil do que muitos brasileiros, né? Então, como é que você chegou ao Brasil e como é que você começa trabalhando aí como advogado? Fala um pouco da sua origem familiar também, né? Já que você tem origem indígena nos Estados Unidos, conta um pouquinho para a gente. Bom, Marcos, boa tarde aqui de Washington, que Marcos, Luiz Paulo e Sérgio, né, que é grande honra de estar na sua presença, né, participar nessa conversa. Muito obrigado, né, pela generosidade das suas palavras, né, da minha apresentação. Eu não sei se eu mereço de ser elogiado tanto, e que também eu peço assinantes, né, desculpas, né, pelo sotaque puxado, meio em português, mesmo que seja agora um segundo idioma para mim, né, é muito difícil para estrangeiro, né, fugir totalmente de um sotaque puxado no meu caso. Mas, e também que só para esclarecer um pouco sobre meu cargo agora, eu tive muitos anos, né, de trabalho, colaboração e serviço para a minha organização, o FCW, né, que é a Federação dos Trabalhadores de Alimentação e da Indústria Alimentícia e do Comércio dos Estados Unidos e do Canadá. E como você citou bem, né, Marcos, que representa 1.300.000 trabalhadores e trabalhadoras das indústrias de varejo, comércio, distribuição e o setor manufatureiro, né, de alimentos, frigoríficos, muitos serviços e a saúde. E saúde também, né, e a maior organização do setor privado, a organização sindical do setor privado nos Estados Unidos, afiliado à Central Sindical dos Estados Unidos, a AFL-CIO, e também à Central Canadense, CLC. Enfim, eu nasci no estado de Oregon, na cidade de Portland, no Far West, né, nos Estados Unidos, aqui que tem, né, que é muito bosque, né, que é muito montanha, praias. Aqui é uma terra que muito linda, a meu ver, né, que apesar das chuvas, muita chuva durante o ano. E eu sou filho de um pai que foi o filho de imigrantes poloneses, e minha mãe tem a origem, né, de inglês, escocês-irlandês e também indígena do lado da mãe. E, na verdade, aqui eu não sei se sem
não quero modéstia à parte, mas falar das minhas raízes, né, indígenas, que meu grande tio-avô, do lado da minha mãe, ele foi o advogado-geral do tribo Cherokee, e também ele foi cacique oficial do tribo Cherokee nos anos 30, durante o governo Roosevelt. Então, eu tenho muito orgulho, né, nessas, nessas raízes de ancestrais, dos dois lados, né, da minha família. Meus pais vieram, né, de famílias da classe operária. Os irmãos do meu pai, meus tios, alguns deles, né, que eram bem militantes na organização sindical dos portuários, dos estibadores da costa pacífica. ILWU, que em inglês é International Longshore and Warehouse Workers Union, e que tem outro sindicato aqui da costa leste, que não é a mesma organização, Associação de Estibadores e Portuários, a Associação ILA, que é a sigla. Mas o sindicato meus tios foi o ILWU. E na formação desse sindicato, nos anos 30 e tal, que tinha muita influência, né, da movimentos da esquerda, inclusive do Partido Comunista. Meus tios não foram comunistas, mas eles eram bem militantes em termos de ser sindicalistas. Alguns deles foram também vítimas, né, de algumas ações caça-bruxas, né, da anticomunismo após a Segunda Guerra Mundial. Meus tios, meus pais vieram, né, de uma região muito pequena, dois vilarejos pequenos, né, do sueste do estado de Washington, que fica norte de Portland, Oregon, que é o lugar do meu nascimento. Uma área chamada Willapa Harbor, ou a Baía do Willapa, que é um porto pequeno, mas um porto, né, de algum intercâmbio, comércio entre o grande porto de Seattle e o porto de Portland. Seattle é a maior cidade, né, do estado de Washington, e Portland a maior cidade do estado de Oregon, que é porto também, que fica na boca do mar, efetivamente, que fica na encruzilhada, né, do rio Willamette, que se chama em Oregon, do Oregon, e o rio Columbia, que é a divisor entre os dois estados, do Washington e Oregon. Então, mas meus pais foram criados numa região onde tinha muita classe operária, trabalhadores na madeira, estibadores, portuários, pescadores, e meus tios foram bem militantes e membros dessa sindicato. Eu lembro muito das histórias deles, mas eu nunca pensei muito em termos de classe. Meu pai, ele foi algum tempo ele foi portuário também, mas ele foi o único na família dele, que ele tinha 8 irmãos, uma irmã, todos eles trabalhadores, né, operários, mas ele foi o único que, devido ao talento dele no basquete, que não herdei, infelizmente, mas ele ganhou a bolsa depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi veterano da Força Naval no Oceano Pacífico, na guerra contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele voltou, ele inscreveu, né, na Universidade de Oregon, e ele foi bem destacado, né, que ele desempenhou muito bem como atleta em basquete, e ele foi o único da família dele com a diploma universitário na área de educação física, mas ele virou um securitário, né, que é agente de uma grande empresa de seguros chamada Hartford, e aí ele virou
pequeno empresário, quer dizer, a gente chama aqui um agente independente de seguros, sendo contratado por várias companhias de seguro, né, para vender essas policies, né, que esses contratos de seguro, mas foi um negócio muito pequeno. Mas mesmo que ele fosse pequeno empresário, ele tinha uma consciência, né, da classe dele, que ele ficou muito orgulhoso com minha carreira sindical. Legal. E meus tios muito orgulhosos com minha trajetória. E, na verdade, o que consolidou mais a minha consciência de classe foi minha ida, esse privilégio, né, de ser educado em uma das universidades mais prestigiosas do mundo, né, na Harvard, em Cambridge, Massachusetts. Isso foi uma guinada na minha vida, que eu nunca estava vivendo, né, fora da minha região de Portland, Oregon. Então, mudando para lá, mudando para outro lado do país, mudando para a cidade de Boston, que em termos de classe é uma cidade muito estratificada, que dá para ver as grandes diferenças, grandes brechas entre as classes sociais, e também convivenciando com os filhos e filhas, grande elite americana e elite global. Isso não me abalou tanto, mas eu sentia muita diferença de classe também. Então, efetivamente, lá na universidade, eu tive minha própria epifania. Eu vou trabalhar para quem, afinal das contas? Com essa diploma, né, de privilégio, eu fiz a pós-graduação, a Faculdade de Direito em Harvard, que é um programa de pós-graduação de 3 anos. Eu sabia, assim que eu entrasse na Faculdade de Direito, que é 3 anos mais, com uma diploma separada de pós-graduação, é diferente no Brasil. No Brasil, vocês têm bacharel no direito, né? Não tem bacharel no direito nos Estados Unidos. Você tem uma diploma de pós-graduação no direito que se chama Juris Doctor. Então, é um programa de um percurso, né, de 3 anos. Em Harvard, né, era bem rígido. Stanley. E eu fui formado em direito, mas eu sabia, antes de fazer a minha pós-graduação em Harvard, que eu queria ser advogado sindical. Stanley, desculpe, sim. Só para a gente se situar, esse período aí você está falando exatamente de que época? Quais anos? Qual época? Eu entrei, se chama Harvard College, que é o programa de graduação de 4 anos nos estudos sociais, 1970 até 1974. Anos 80? Não, 70. 70. Sim. 70. E de 74 até 78, sim, estava na escola de pós-graduação, quer dizer, a Faculdade de Direito de Harvard. E eu fiz a minha diploma de pós-graduação com Juris Doctor em 1978. Em 1979, eu passei o equivalente da OAB, né, nos Estados Unidos. É bem diferente aqui. Você precisa passar exames do distrito do estado onde você quer praticar, advogar. Pelo fato que eu fui aceito, né, para começar a minha carreira como conselheiro jurídico assistente da minha organização sindical agora, o FCW, em 78, eu fiz exame, eu fiz processo de estar, que a gente chama aqui, certificado, né, credenciado pelo Distrito Federal, né, pelo Distrito de Colômbia. Então, minha certificação é com o Distrito de Colômbia, e assim,
se você tiver uma certificação de qualquer estado, ou inclusive a capital, o Distrito Federal, você pode advogar em todo o sistema federal também, automaticamente. Isso foi meu objetivo, porque, na verdade, eu só queria advogar na área, principalmente trabalhista, sindical, preparando litígios, representando nossa organização e trabalhadores, frente do Conselho Nacional de Relações de Trabalho, National Labor Relations Board em inglês, que esse órgão administrativo é como se fosse um tribunal, com decisões com alguma finalidade, mas podem ser recorridos em grande parte para o Judiciário Federal. Mas grande parte da minha advocacia com a FCW entre os anos 79 até 84 foi frente do sistema federal, quer dizer, o National Labor Relations Board, o Conselho Nacional de Relações de Trabalho, e que rege grande parte de relações trabalhistas, formação de sindicatos ou não, negociação coletiva no setor privado, e frente os tribunais federais também. Sim. Certo. Não, só para pegar o gancho do que você está falando e continuar, né, no seu raciocínio, a gente só quer lembrar que daqui a pouco nós vamos falar da sua relação com o Brasil e da sua relação com o presidente Lula, que está visitando os Estados Unidos. Eu queria passar a palavra para o Luiz Paulo. O Luiz Paulo fazer uma pergunta para você, Stanley. Stanley, tudo bem? Prazer enorme te rever, encontrar contigo. A gente se conhece desde 1981 e de lá para cá a gente construiu uma amizade, uma referência, né? Então, eu vou me permitir perguntar algumas coisas que eu acho que nunca perguntaram para você publicamente, mas é importante a gente, que uma das ideias desse encontro é a gente conhecer quem é Stanley Messi, né? Qual é a importância dele, qual é a relação que ele estabeleceu com o Brasil, e principalmente quando se pensa que você é um especialista de estratégica hoje, né? Você fala de estratégia. Então, para falar de estratégia de uma organização que você faz parte, que tem 1.300.000 pessoas envolvidas diretamente, né? Indiretamente ainda esse número se aumenta. Eu queria saber o seguinte: primeiro, como foi sua chegada no Brasil e como que você o que significou esse período, né, no fim dos anos 70, né, em 74, eu não sei, você chegou aqui em 81 a primeira vez? Não. 81, fevereiro de 81, né? Foi minha chegada. Mas você vinha acompanhando, né, aquilo que se chamou o novo sindicalismo brasileiro. Quer dizer, você vinha acompanhando isso com uma certa distância, mas depois você veio com tudo para cá, né, e não saiu mais. Quer dizer, então, entender não sair mais em termos de interesse. Me referi a isso, porque hoje com muitas viagens, muito vai e vem, né, muitas idas e voltas. E mais importante do que isso, o Stanley, é a relação que você estabeleceu com o poder, né? Hoje a gente pode falar de poder, mas naquela época ainda estava saindo das greves, dos movimentos sindicalistas, né, as paralisações. Então, eu queria entender como é que foi a sua entrada na história do Brasil, entender essas realidades como um americano diferente. A gente não tinha ideia que os Estados Unidos tinham um partido comunista, que tinha a esquerda. A gente está só falando da direita, né, americana e tal. Então, antes de falar do que foi aquele período, eu queria que você comentasse como é que você entrou nessa história do movimento sindical brasileiro. Muito obrigado pela pergunta, né, que é de muita gentileza, muita generosidade, né, de falar de mim um pouquinho. Não, para falar um pouquinho do Brasil, né, que eu não tenho absolutamente nada da minha formação, que é lusófono, que é luso-americano, mas eu sempre estava muito fascinado, né, com
toda a imagem do Brasil, né, no imaginário americano, desde a minha infância, é que um poder continental nesse hemisfério, inclusive em termos de área, falando realmente dos países do continente maior, salvo adicionando, né, que os territórios, os estados de Alasca e Hawaii, o Brasil maior, né, em termos de área, né, do que os Estados Unidos, mas também toda a influência cultural do Brasil nos anos 60, através da arte, a música, principalmente a bossa nova, isso me fascinava muito, como na minha infância e a minha adolescência. Então eu tinha uma atração no Brasil, a cultura, muitos anos. Nos anos 70, no final dos anos 70, eu estava acompanhando, estava lendo nos jornais dessas grandes mobilizações sobre o que era, né, o novo sindicalismo, no grande ABC. Estava lendo, né, sobre as greves de 78, 79 e 80, que estava coincidindo também, ironicamente, né, com a grande movimento sindical e pro-democrático também na Polônia, sob a liderança do Lech Walesa. Aliás, aqui o New York Times uma vez cunhou essa expressão, não sei se Lula gostou tanto ou não, que Lula era o Lech Walesa do Brasil. Sim. E os dois se encontraram na frente do Papa no ano 80, mas isso é outra história. Mas uma parêntese muito rápido. Eu não estava presente nessa reunião, mas eu fui informado por um colega do movimento sindical italiano, muito amigo meu, e ele, se não me engano, ele é aposentado agora, o Luigi Cal, e ele falou que o Lech Walesa, na época, estava verbalmente fustigando o Lula porque o senhor está formando um novo partido. O movimento sindical tem que ficar não partidário mesmo. A grande ironia é isso, é que Solidarność virou partido mesmo, né? Movimento partido mesmo. E possivelmente o Lech Walesa seguiu mais o caminho do Lula depois. Mas, enfim, isso estava acontecendo, eu estava super interessado. E uma mentora para mim era a saudosa Maria Helena Moreira Alves, uma acadêmica. Ela foi irmã do famoso senador Moreira Alves, né? Na época da ditadura, né? na época da oposição oficial, não, do MDB, contra o partido do governo, né? Dos militares, mas ela era uma assessora na época a Lula, ao Partido dos Trabalhadores, e ela efetivamente era uma embaixadora sem pasta nos Estados Unidos para a PT. E ela estava em Washington, com muitas conversas com o escritório, a sede do Metalúrgicos da Indústria Automobilística em Washington. A sede fica em Michigan, a sede da UAW, né, fica em Michigan, obviamente, que isso é berço, né, da indústria automobilística nos Estados Unidos, mas tem também um sucursal em Washington para fazer lobby, e também a Secretaria Internacional fica em Washington também. Então, a Maria Helena estava dialogando muito, né, com os companheiros do UAW, né, aqui em Washington, e realizando várias bate-papos e conversas com sindicalistas e advogados sindicais sobre a situação no Brasil. Eu estava muito atenado a isso, muito interessado, e aí, nos finais do ano 80, né, tinha no ano 80 prisão do Lula, né, pela liderança, né, do grande greve, né, do ano 80. Mas também a Maria Helena estava falando para nós, relatando para nós que tem grande possibilidade que no ano que vem
o Lula e as lideranças, né, dos metalúrgicos da grande ABC serão indiciados sob a Lei de Segurança Nacional da ditadura militar. Portanto, seria muito importante se houvesse uma delegação comitiva internacional de solidariedade. Eu tinha muito interesse nisso. O saudoso John Christensen, ele era o representante internacional do UAW, que conheceu Lula anteriormente, diretamente no Brasil. Ele ia fazer parte dessa delegação. Eu recebi o beneplácito, né, que é a licença da minha organização sindical, que eu era advogado na época, do departamento jurídico, de fazer parte dessa delegação, de parte da minha organização, o FCW. Também eu estava representando uma ONG progressista dos assuntos sobre a América Latina, chamado Conselho de Assuntos Hemisféricos, como conselheiro sênior dessa organização também. E a outra parte do comitiva era alemã, na época. Uma companheira, uma senhora chamada Dagmar Luck, que foi uma representante do Partido Social Democrata, né, na Alemanha, do Oeste, na época, estamos falando da Guerra Fria. Ela foi um membro de Bundeshaus, em Bonn, e também tinha o representante da Secretaria Internacional do DGB, a Central Sindical. O nome dele foi Ulrich Bolsdorf. E nós quatro fomos a comitiva, né, a delegação de solidariedade para Lula e os 11 mais lideranças indiciadas e condenadas sob a Lei de Segurança Nacional, porque eles seguirem, né, a vontade da base de mais de 180 mil trabalhadores de estender, continuar com a greve após o dissídio coletivo imposto pela Justiça Trabalhista. E esse ato de continuar com a greve foi considerado um delito segundo a Lei de Segurança Nacional. E então fomos lá, mas Luiz Eduardo Greenhalgh estava representando Lula e os outros acusados, os outros réus, na época, e a condenação, né, que ajuizamento já foi dado. O Nelson Guimarães foi o único juiz civil nesse painel dos militares, e ele delatou, ele falou para Luiz Eduardo Greenhalgh, não, aqui vai ter sentença, vai ter condena mesmo. E Luiz Greenhalgh pensou que, nossa, é um fato consumado. Então, vamos fazer um boicote da audiência, efetivamente, para forçar a barra, que possivelmente, mesmo na justiça militar da ditadura, não seria devido ao processo proceder com a ausência dos réus. Então, isso foi a estratégia. O Lula foi, e os outros, eles foram condenados na ausência. Mas eu estava lá com essa delegação. Quem estava assessorando a nossa delegação também, além da Maria Helena Moreira Alves, foi o Francisco Verfort, na época, e Moisés, José Moisés. Eu acho que, se não me engano, Moisés continua na USP, não lembro muito bem. O Verfort, né, que, se não me engano, foi ministro da Cultura, né, no governo FHC, anos depois. Mas eles estavam assessorando, acompanhando nós quatro, né, que esse grupo de nós, os 2 americanos e 2 alemães. E, enfim, o Lula foi condenado, mas ele tinha alguma liberdade de ambular, né, de caminhar, e que pendente processo do recurso. E, para completar a história, eles foram condenados de novo em novembro daquele ano, mas em 1982, o Tribunal Supremo Militar absolveu
os acusados, os réus, deste processo ligado com os acontecimentos na grande ABC. Né? Mas essa época, Lula estava, ele mesmo, tecnicamente condenado, lá em São Bernardo, ele estava organizando, ele estava falando em comícios, assembleias, e não apenas para os trabalhadores, mas para toda a comunidade. Ele estava mostrando a liderança dele, a liderança popular dele. E todo esse processo, para mim, essa primeira viagem, foi uma epifania para mim, epifania total, de ver, de testemunhar o nascimento, ou quase nascimento, ou continuação do novo sindicalismo. Sim. E, efetivamente, o recém-nascido Partido dos Trabalhadores. Eu vi esse espírito de bacismo do poder da base, que era uma coisa inédita na história do Brasil, inclusive da esquerda, né? Que um movimento que pretendia ser de base mesmo. Stanley, isso foi minha introdução ao Brasil. Na época, eu não falava português, sou espanhol, mas eu resolvi me inscrever nos cursos de português de fora. Stanley, só para não perder esse pedaço da história, porque tem um buraco aí, é o seguinte, quando você veio para o Brasil, né, você contou todo esse retrospecto importante, quando você voltou para os Estados Unidos, como era essa volta para os Estados Unidos? Como é que, nós estamos falando de 79, o governo de Jimmy Carter, né? Sim, na verdade, nessa época foi, sim, em 81 foi o começo do governo Reagan. Reagan. E aí, como que foi essa sua volta? Porque a gente sabia que os Estados Unidos monitorou as greves aqui no Brasil, né? Colocando como uma questão de perigo, né? Tanto é que veio para cá o ministro do Trabalho, o Wallace, se não me engano, vieram para cá o vice-presidente. O ministro do Trabalho, se não me engano, na época era Murilo Macedo, eu acho que foi. Murilo Macedo. Foi ele, se não me engano. E como é que foi essa tua volta para os Estados Unidos? Porque se monitoravam aqui, monitoravam você também lá nos Estados Unidos, né? Acho que a gente nunca sabe. Queria saber como é que você entende isso. Não, porém, é interessante, minha volta, né? Foi tranquila e tudo. Inclusive, não, para completar a história, né? Ser totalmente transparente, esse processo e tudo, né? Foi no final de fevereiro, quase no final de fevereiro, e nas vésperas do Carnaval no Brasil. E aí, nossos anfitriões falaram, não, que você deveria aproveitar algum tempo no Rio de Janeiro para conhecer as escolas, primeiro grupo e tudo, né, do Carnaval. Eu passei meu primeiro Carnaval. Eu estava hospedado na casa de companheiros do PT foi Botafogo, apartamento deles, e não, foi uma maravilha, né, de acompanhar meu primeiro Carnaval. Então, depois do Carnaval do Rio... Stanley, eu queria te fazer uma pergunta que eu achei bem interessante. Você falou que quando você chegou no Oregon, né, sua vida, sua interpretação do que era o movimento sindical, as classes, né, você teve uma outra visão. E eu queria que você... Eu tinha uma visão no Oregon, mesmo que eu tenho raízes, né, na classe operária, eu tinha uma impressão falsa que o Oeste é diferente do que é o Leste em muitos aspectos sociais, em termos do visual da cidade. Eu pensei, agora realmente é bem perceptível, né, que as diferenças de classe agora, né, que tem marginalização muito, né, devido às crises, a crise econômica, a crise climática nos Estados Unidos. Eu estive recentemente em Portland para uma reunião da minha classe, né, de high school, de colégio, e dá para ver a pobreza
Dá para ver pobreza na rua. Sim. Mas na minha época, né, do Great Society, né, na pós-guerra e tudo, não, aqui a gente tinha essa mitologia, todo mundo, grande parte do mundo, e era uma verdade. O que eu queria... Inclusive da classe trabalhista, sim, estava na classe média, a grande classe média. Mas quando eu fui para Harvard, eu fui para Boston, eu vi algo bem diferente. Bem diferente. O que eu queria traçar, que eu queria te perguntar, era exatamente isso. Você chegou no Oregon, em Boston, você teve outro mundo. Viu um outro mundo. Então eu queria te perguntar o seguinte: você nos Estados Unidos, sem antes vir ao Brasil, eu acredito que você tenha lido muito, sabia, estudava, acompanhava. Você chega ao Brasil numa época que o movimento sindical, realmente o movimento sindical independente, ele estava se transformando no país, mas o país também, esse movimento sindical, ele não é apenas no ABC, né? Ele também está explodindo em outras regiões do Brasil, em Minas Gerais, em Minas Gerais está forte, sim. Em São Paulo, 81 até 82, muito. Em São Paulo, a gente tinha o DIEESE, né, também fortalecido pelo movimento sindical, que era um estudo, pessoas fazendo uma análise social e econômica do Brasil, que a gente não tinha antes, né, por causa até da ditadura, e também tínhamos a Igreja Católica, o lado, a esquerda da Igreja Católica, com os movimentos de jovens católicos, as comunidades eclesiais de base, que estavam abertamente contra a ditadura. Esse ambiente todo efervescente, qual foi o seu impacto quando você chegou aqui e viu isso? Falou assim, opa, esse é o Brasil que eu imaginava, Sérgio, na minha cabeça? A pergunta é excelente, é que, na verdade, eu devia ter expressado, né, que minha impressão na totalidade. Deu para perceber todas essas influências, toda essa coincidência de forças progressistas e apoios progressistas, obviamente, né, das bases, né, e que não, o papel do Dom Helder Câmara, do Dom Holmes, né, que isso foram absolutamente cruciais, essenciais, inclusive, né, para arrecadar, né, apoios financeiros para sustentar a greves. Aqui, o papel da igreja, ou a ala mais progressista da igreja, a influência do Paulo Arndt, né, do Dom Holmes, e né, essa influência, né, que foi muito valioso, muito importante, essencial. Eu vi isso, eu achei muito, muito interessante também o papel da teologia de libertação, a influência com essas bases, comunidades de base e da igreja progressista, ligado com o novo sindicalismo e ligado com todas as forças no Brasil visando resgate ou a nova democracia. Mas o que me impressionou muito era a força da base em todo sentido, da base mesmo, seja em comunidades de base, seja, né, que essas mobilizações dos próprios trabalhadores, e como você colocou muito bem, Sérgio, não apenas um grande ABC, mas contagiou também, né, que outras categorias, que com químicos, petroleiros, e que outros setores. Era uma explosão, uma pequena explosão na época, para fazer parte, né, do novo sindicalismo, que era, né, que deu para ficar muito sonhático, inclusive, com o surgimento do novo sindicalismo, formação da CUT e tal, para pensar nas tendências avessas à estrutura cooperativista da época. Mas e foi isso é outro assunto. Sim. E foi essa ebulição no Brasil, esses movimentos todos que estavam aqui, foi isso que você acha que
que te fisgou para você empolgou, se apaixonar pelo país? Para ver, né, que de perto e no terreno, que lá São Bernardo, né, que São Paulo, né, que toda essa experiência, né, que foi empolgante para mim e que me emocionou tanto. Então eu voltei para os Estados Unidos bem evangélico, quer dizer, entre aspas, evangélico no sentido, né, do evangelho da nova democracia no Brasil. Stanley, democrático no Brasil. Stanley, deixa eu pegar comoveu muito. Então, assim que eu tivesse voltado, tá falando com sindicalistas aqui, com meus colegas na advocacia sindical. Alguns advogados, eles organizaram uma assembleia, um almoço, eu falando sobre minha experiência no Brasil e tudo. E aí, também destacando essa experiência no Brasil, que na época, no começo dos anos 80, com a declaração da guerra marcial contra o movimento na Polônia, tinha um foco muito merecido a Polônia na época, ironicamente, né, que é o país dos meus ancestrais. Mas eu estava advogando que é muito importante o que está acontecendo na Polônia, mas veja bem que tem outro movimento contra outro regime militar, porque o regime na Polônia, sim, foi comunista, mas foi comunista militar, do general Jaruzelski, né? E tem essa ditadura militar no Brasil, mas com as demandas economicistas do movimento sindical, está desafiando necessariamente politicamente o sistema no Brasil também. Que eu estudei, né, que eu comentei, escrevi meu livro, né, sobre também essa consciência, qual foi a consciência, que eu acho que o que surgiu, que oriunda, né, da grande ABC, do novo sindicalismo, outros sindicatos e outras regiões do Brasil, era uma dimensão economicista, mas uma dimensão muito política também. Stanley, deixa eu pegar só uma carona, Stanley, no finalzinho da pergunta do Sérgio, quando você se referiu aí às comunidades eclesiais de base, Dom Helder Câmara, Dom Cláudio Ramos, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, todos eles importantíssimos também nas denúncias contra a tortura que eram praticadas no Brasil. Exato. Você teve contato nesse momento com esse tema também da tortura praticada no Brasil pelo regime? Sim, não, eu estava muito interessado nisso. Eu estava muito interessado aqui, né, eu tinha algum contato, né, com a filha do Jaime Wright, né, que era, né, um pastor no Brasil, protestante, presbiteriano, se não me engano, também, que estava condenando, né, a tortura. E o que foi muito, muito emocionante para mim é de deparar com pessoas, né, na esquerda, do PT e tudo, que foram vítimas da tortura, né, da ditadura militar, e que, sem dúvida, né, que isso me emocionou muito. E eu acho que isso é outra discussão, né, outra dimensão, mas eu acho que é uma coisa mal resolvida ainda, né, devido, né, que a lei de anistia, né, de 79 e tal, né, que não foi mudada e tal, mas vocês conhecem melhor do que eu, né, que parece que não tem desfecho, né, parece que não tem uma finalidade essa questão. Acabou. Tinha alguma tentativa de comissão de verdade, né, durante o governo da Dilma, e com a grande protagonismo e direção do Paulo Vanucci, que também é grande amigo meu. Mas o problema, né, da anistia, né, o problema sem uma emenda da legislação, não haverá, né, uma justiça total, quer dizer, um ressarcimento, né, justiça total, né, pelos crimes que foram cometidos, né. Bem diferenciado dos casos da Argentina e Chile, por exemplo.
Ok. Luiz, eu acho que está chegando a hora do momento principal, né, da gente falar da relação do Stanley com o presidente Lula. O Stanley que esteve no Brasil no dia 1º da posse do presidente Lula, foi a cerimônia, era convidado, né, especial. Eu fui casal, né? Você participou das 3 posses, inclusive as 2 últimas, você esteve na posse do Lula também em 2013? Estive em todas as posses de Lula. Estive na Legal. posse de Então, Luiz, 2003, que foi realmente ótimo. Foi ótimo também, né, que ele tinha as condições de receber todos os convidados na Palácio da Alvorada, né, na época que era possível fazer isso. Foi ótimo, foi emocionante que a minha mulher, saudosa mulher, ela estava recém-grávida com nossa filha, estava me acompanhando, e fomos lá, né, eu lembro muito bem, né, que tinha um ramp, no top do ramp, né, que o Lula e a primeira-dama também estavam recebendo os convidados. E Liliane falou, né, da gravidez dela, que a Marisa falou, pois é, Stanley, tudo acontece, algo na sua vida relacionado ao Lula, não é? Algo assim. Tem Lula na sua vida. Que legal. Luiz, vamos fazer uma pergunta aí. Estive na posse em 2007 e estive na posse da Dilma também em 2011. Vai você, Luiz. Stanley, eu queria perguntar para você o seguinte: você esteve na posse dos três governos do Lula, você acompanhou de perto toda a trajetória do homem e do homem político Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tinha em você uma consideração assim, muito interessante, porque ele reconhecia que você ajudou o Lula muito a transitar pelos Estados Unidos, né? Você levou o Lula para as universidades, você levou o Lula para os encontros de grupos sindicais, quer dizer, o Lula, ele transitou pelos Estados Unidos e você teve um papel importante nessa trajetória. Eu gostaria que você comentasse esses 3 governos, como é que você enxergou essas 3, de uma forma, a importância de hoje, né, para a gente começar a falar de hoje, mas de como é que você entende e contasse um pouco desses bastidores da sua relação com o Lula, nesses 4 governos, vamos dizer assim. Então, estamos falando, né, do Brasil, falando do Lula, né, como presidente, coincidindo, né, com os governos ele como presidente, primeiro presidente eleito em 2002, eu lembro muito bem, foi desde dezembro de 2002, que o Bush filho, recebeu Lula como presidente eleito antes da posse. E o Lula passou alguns dias aqui em Washington, organizamos aqui uma grande recepção. Falando a verdade, que a minha saudosa mulher, né, que a minha mulher falecida e eu, na APLC, estamos organizando muitos detalhes, porque eu acho que o Lula não estava esperando um comício. A recepção para ele foi um comício, foi uma hora após o encontro com Bush na Casa Branca. E tínhamos 300 até 400 sindicalistas no prédio da APLC. Eu acho que não vai ser possível replicar isso essa vez, outra época. Outro momento. Possivelmente vai haver, né, que uma delegação de várias lideranças sindicais da APLC para encontrar-se com Lula de tarde na sexta-feira, no Blair House. Então, situação bem diferente, né? Mas ele foi muito bem recebido, né, pelo Bush, e por incrível mesmo, né, com as grandes diferenças políticas, ideológicas, né, o Bush falou, né, que para Lula, vamos contrariar, né, que vamos surpreender o resto do mundo, que o senhor
sindicalista, homem da esquerda, eu, texano, Partido Republicano, aqui, vamos fazer algo juntos. E muitas pessoas falaram isso, o próprio Lula comentou para mim que tinha uma química muito interessante entre Bush e Lula, porque Bush falou muito de uma maneira, eu acho que de uma maneira emotiva, né? Era muito transparente também, como Lula, eu acho que Lula é bastante transparente, ele é bom político, claro. Ele não está divulgando, né, dos segredos da República, mas ele tem um jeito, né, de ser tão social, de engajar as pessoas. E o Lula tem essa capacidade, né, de improvisação e desenvoltura que é absolutamente incomparável, mas também o Bush tinha um pouquinho desse tipo de personalidade também. E uma coisa muito interessante é que, mesmo essas diferenças, grandes diferenças sobre a guerra no Iraque, com o Brasil totalmente contrário, obviamente, com grande parte do mundo, com grande parte da esquerda aqui também, eu inclusive, com grandes diferenças sobre ALCA, né? ALCA e Projeto ALCA. Mesmo assim, o Lula e Bush fizeram alguma coisa juntos que foi inédito, que não aconteceu antes e não aconteceu depois. Que foi o quê? Primeiro, cúpula, encontro interministerial, Estados Unidos-Brasil, em junho de 2003. E isso é também, eu acho que vale dizer, vale ressaltar esse ponto também, eu acho que deveria entrar na agenda de discussão entre Biden e Lula agora, que tem essa precedente no governo Bush. Mesmo nas diferenças, tinha uma cúpula interministerial para trocar melhores práticas em todas as áreas de governo. Ou pelo menos foi a propósito. Eu acho que isso pode ser revisitado. Sem dúvida, com o governo Obama, né, que vocês sabem, né, que dá toda a lenda, né, popular, né, que aquele encontro, eu acho que foi em 2009, né, que possivelmente foi G8 ou G20, o que Obama falou que eu amo esse cara cara é o político mais famoso do mundo, né? E tinha essa boa química também, mas também com algumas diferenças. E talvez algumas coisas mal entendidas também, né? Que eu acho que Lula, em termos da política externa do Obama, inclusive, né, que o acordo que o Lula conseguiu negociar com Ahmadinejad, na época era presidente do Irã, com Erdogan, da Turquia, pela redução do estoque cru de urânio, que poderia ser refinado, né, para armas nucleares, etc. Mas troca para isso, né, foi o término das sanções, né? E nem a Casa Branca, nem o Departamento do Estado queria nada a ver com isso, né? Basicamente, tentando, né, de não viabilizar esse acordo. A grande ironia nisso é que no segundo governo Obama, algo muito parecido foi negociado, que em inglês, aqui a sigla em inglês é JCPOA, que era acordo multilateral de vários poderes com o Irã para reduzir o risco de armas nucleares, né, no Irã. E que não sei como vai ser, né, no governo Biden agora, parece que tem, obviamente, né, que as outras preocupações parece muito difícil. Isso é outro assunto, mas tem os movimentos de rebelião e movimentos mais democráticos das mulheres e dos trabalhadores no Irã agora, que é muito interessante. Mas esse é
outro assunto. Uhum. Mas eu acho que houve, né, que algumas diferenças, aqui é a minha opinião pessoal, entre o governo Obama e Lula. No entanto, tinha muito diálogo, muito engajamento positivo, inclusive no governo Dilma, depois com o governo Obama. Houve, durante o governo Dilma, na minha área, né, trabalhista, né, que o memorando de troca de melhores práticas na área trabalhista entre os dois governos e também, não, talvez não seja tão empolgante para muita gente, mas eu acho muito importante. Houve o primeiro acordo de previdência social entre Brasil e Estados Unidos para garantir a portabilidade dos benefícios dos brasileiros trabalhando nos Estados Unidos para o sistema de previdência no Brasil e vice-versa, sem dupla tributação. Isso foi negociado durante o governo Obama com o governo Dilma e foi formalizado no encontro da presidenta Dilma com Obama em junho de 2015, em Washington. Agora, né, o governo Biden. Não, tem muitas. Eu acho que tem muito potencial. E tem. Eu gostaria de escrever sobre isso, que eu tinha um projeto de escrever algo a respeito, né, para uma revista sobre relações internacionais aqui, mas tem muitas coincidências em muitos pontos. Eu acho que tem um momento inédito para aproveitar. Estados Unidos e Brasil estão passando os testes de resistências contemporâneas das suas instituições democráticas e Estado de Direito, com o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos 6 de janeiro de 2021, com propósito ostentivo de anular os resultados de uma eleição presidencial legítima e com a tentativa de golpe planejada com o mesmo objetivo em Brasília em 8 de janeiro, agora. Então, eu acho que os atuais governos Lula e Biden devem aproveitar desse momento a ser parceiros para a promoção dos valores democráticos, Estado de Direito e também, obviamente, os direitos trabalhistas humanos, inclusive para mulheres, indígenas, povos afrodescendentes, comunidade LGBTQ, e não apenas para as duas nações, mas globalmente também. Então, tem esse ponto também, que é muito importante desenvolver potencial comercial e econômico para benefício mútuo dos dois países e também maximizar a cooperação em termos de proteção ambiental, conservação e luta para controlar o aquecimento global e as mudanças climáticas, inclusive a possibilidade de apoio bem-vindo dos Estados Unidos, talvez através do Fundo Global, né, para a Amazônia, né, para reforçar esforços do governo Lula para deter essa taxa de desmatamento no bioma brasileiro. E também contando com o Brasil, né, de colaborar com os países vizinhos, né, que compartem também a bioma amazônica, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, outro ponto de coincidência muito importante. O Joe Biden falou durante a campanha dele e depois que ele seria o presidente mais pró-trabalhador e mais pró-sindical na história dos Estados Unidos. Nesse discurso sobre o Estado da União, que foi dirigido às duas câmaras do Congresso ontem à noite,
ele falou, eu prestei atenção, Biden falou, ele fez, eu acho que, em termos da política doméstica, um discurso super progressista. E em termos de justiça social, mas em termos de direitos sindicais também. Ele falou que a legislação pró-sindical, para facilitar mais organização sindical, sem ingerência patronal no processo, que seria uma guinada na realidade de relações de trabalho, que foi aprovado na Câmara, mas não foi aprovado no Senado ainda, ele instou a Congresso de passar essa legislação ontem à noite. Então tem isso. E você tem, obviamente, com Lula, é óbvio, ele é, né, que um líder trabalhista e sindical de renome mundial e totalmente advogado em prol do fortalecimento dos trabalhadores e do sindicalismo autêntico ainda hoje. E também as duas lideranças, Joe Biden quanto Lula, têm uma história política ativa de mais de quatro décadas. Então, tem essas similitudes, essas semelhanças bem importantes, e tem muitas áreas, né, de potenciais, né, de cooperação, democracia, direitos humanos civis, direitos trabalhistas, e já falei, né, dessas memorandas de cooperação na área trabalhista, né, acordo previdenciário, mas também é muito importante avançar isso. Tem uma iniciativa com apoio das agências federais do governo Biden, chamado Empower, que basicamente são fundos para propagar e promover negociação coletiva e direitos de liberdade sindical no mundo inteiro. Eu acho que isso seria perfeito, que o engajamento, né, do Lula, do governo dele nessa iniciativa. Voltando para a questão da democracia, vai haver em Washington, eu acho que vai ser híbrido, né, presencial e virtual, outra cúpula das democracias que o Biden realizou no final de 2021. Vai ser no final de março deste ano. Eu acho que o Biden deveria convidar Lula e o governo brasileiro para empenhar algo importante, né, de fazer um papel muito notável nesse evento. E Stanley. Então, e tem tantas possibilidades, mas para terminar, o Marcos, que eu acho que essa ideia, voltando para a ideia de uma cúpula interministerial para o futuro, eu acho que seria muito importante nesse momento. Ok. Stanley, nós vamos para a última rodada de perguntas. A gente está com quase 1 hora já de conversa. Não vamos esgotar tudo aqui e sinta-se já convidado para um próximo bate-papo ou até mesmo numa reflexão, numa análise do cenário da relação dos Estados Unidos e também da relação global. Luiz, eu começo com você, depois passo para o Sérgio e aí encerramos essa primeira rodada com Stanley Guess, advogado, amigo do presidente Lula, hein? Stanley, em cima do que você colocou agora no final, eu gosto da questão das simbologias, né, que às vezes acontece e às vezes passa desapercebido, né? E eu queria colocar um assunto que você me deu assim, de uma maneira exclusiva, que foi a representação do Biden na posse do Lula. Quer dizer, vieram uma delegação americana de empresários, esse lado econômico. Você foi convidado especial do Lula, quer dizer, uma outra face da mesma moeda, e você falou dessa indígena que veio representar o Biden e o recado que estava sendo dado nesse momento, porque pela imprensa brasileira passou quase que desapercebido.
Mas é uma pena ser uma você grande... chamou muita atenção nisso, nesse movimento do Biden com relação ao Brasil. Deu toda a força para esse encontro que vai acontecer agora, pessoalmente aqui, né? O Biden vai conversar com o Lula no dia 10, 9 e 10 dos Estados Unidos. Mas essa representação indígena, que acabou acontecendo encontros paralelos, né, entre a representação indígena brasileira também, a primeira-ministra indígena no Brasil. E eu queria que você traduzisse isso, o significado simbólico importante que passou quase que batido, né, no que aconteceu na posse do Lula. Não, é que uma... Não, eu achei do lado dos Estados Unidos, né, que foi... não, é que foi um golaço da toda a ideia, né, de ter a delegação oficial do governo do Biden, chefiado por uma indígena, que é a ex-deputada Deb Haaland. Ela é do estado do New México, e ela é a ministra que a gente chama aqui do Departamento do Interior. O Departamento do Interior é diferente do que ministérios de interior a outros países. O interior tem tudo a ver com a proteção do meio ambiente, tem tudo a ver com sim, tem outra agência, né, que é EPA, que é uma órgão administrativo, né, para emitir regulações, regulamentações nessa área e normas, mas o interior, né, toma conta de toda a área de conservação, os parques nacionais, meio ambiente, e também os direitos dos povos indígenas também, encarregado com essa responsabilidade. E de ser responsável também pelo diálogo com as nações, com os tribos aqui nos Estados Unidos. Então, o fato que Deb Haaland foi nomeada para isso, ela é a primeira indígena na história dos Estados Unidos para ocupar um ministério que a gente chama secretaria no governo, no gabinete do presidente. É uma coisa inédita na nossa história, muito importante. Infelizmente, não foi tão percebido, né, no Brasil durante a posse. Eu tive grande privilégio de, não conheço ela muito bem, mas eu tive grande privilégio de ser apresentado a ela, eu pessoalmente acompanhando uma delegação de deputadas federais progressistas do Brasil, inclusive a deputada Erika Kokai, em fevereiro, isso foi em fevereiro de 2020. E Deb Haaland, né, que estava muito ligada com o Brasil, muito interessada no Brasil, com toda a questão dos povos indígenas, né, que devastação das terras, que todas as injustiças, né, que levadas pelo governo Bolsonaro contra os povos indígenas, ela estava muito ciente disso, está muito ciente da toda a crise, né, com o povo Yanomami, né, aqui no Brasil, e ela tem as ligações diretamente com as lideranças dos tribos no Brasil também. Então, também é muito difícil, né, realizar tantas reuniões, né, durante uma posse e tal, mas eu acho que simbolicamente foi muito, muito importante a representação dela e, obviamente, né, ela estava na fila das autoridades, chefes de Estado, né, para saudar o presidente Lula e primeira-dama, Rosângela Janja. Mas também eu tive o grande privilégio, através do assessor especial do presidente, de fazer algumas orientações sobre a história dela, diretamente, e através do assessor especial para Lula. E, segundo o assessor especial, aqui o presidente agradeceu isso. E que Lula apreciou da importância da representação dela.
mesmo que a imprensa não desse muita conta, muita bola a isso, o Lula sabia. O Lula sabia muito bem. E antes de esquecer, desculpe, eu acho que outra coisa seria muito importante. Eu acho que essa questão do que aconteceu no dia 8 de janeiro, e também com expectativa de talvez alguns tumultos aqui, em torno da visita do Lula, aqui em Washington, eu acho que essa questão questões de possíveis atos criminais cometidos na terra americana, estadunidense, é muito grave, muito importante. A gente sabe que 8 de janeiro não surgiu de nada, foi muito bem organizado, com fontes financeiras grandes. A gente sabe, todo mundo, a imprensa fala, né, veja bem, análoga entre 6 de janeiro e 8 de janeiro. Não apenas análoga, é causa e efeito. Tem ligações diretamente do Trump, do Steve Bannon, dessa que eu chamo fascismo internacional, falangismo internacional, com bolsonarismo no Brasil, para viabilizar esses tumultos, essa confusão, essa caos. Então, por isso, tem grande possibilidade de responsabilidade criminal nos Estados Unidos, com leis americanas violadas, infringidas também. O que estou falando aqui isso? Que eu acho que seria bom se o Biden pudesse oferecer os serviços, os poderes, todo o poder da justiça dos Estados Unidos para fazer uma investigação total do que ocorreu na semana ou semanas antes de 8 de janeiro e na Flórida, nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Anderson Torres foi para a Flórida. Eu não estava fazendo passeio na Disneyland. Ele, claro que ele estava falando com Bolsonaro. E hoje Bolsonaro está no Twitter, está dizendo que vamos fazer a vida difícil para Lula durante a visita dele. Então, estou desabafando um pouquinho, mas não pele agora. Vamos chegar lá. Vamos esgotar esse assunto, mas em uma próxima conversa. Serginho, para você, a última pergunta aí para o nosso convidado, Stanley. Stanley, então, para a gente finalizar, eu queria que você nos falasse um pouco, né, em breves palavras, né, qual que está sendo essa expectativa do ponto de vista aí nos Estados Unidos, né? Qual que é a expectativa dessa visita do Lula agora nos Estados Unidos, tá? Porque tem uma diferença muito grande das primeiras visitas que ele fez com essa agora, né? Porque antes a gente tinha aí os conflitos internacionais, como as guerras no Irã, no Oriente Médio, crise de petróleo, crises comerciais, que nessas pautas os Estados Unidos eram o centro das discussões, né? E agora a gente tem outras pautas globais, né? Que, como você já bem disse aí, meio ambiente, mudanças climáticas, as questões dos povos originários, isso tudo coloca o Brasil no centro da discussão. Então, qual que é a expectativa? O Brasil, o Bolsonaro deixou o Brasil isolado, né? E o Brasil volta agora para o centro das discussões. É essa expectativa que se vê aí nos Estados Unidos. Queria saber o olhar daí, do norte-americano. Sérgio, né, que a pergunta ótima. Eu acho que de fato o Brasil está no centro das discussões. Está na berlinda, na verdade, né, do mundo, né? Porque que, em todos os sentidos, que vocês, espero que vocês tenham saído, que vocês estejam saindo de um pesadelo, né, nos últimos 4 anos. Que tem um raio de esperança, raio de sol mesmo, e de um horizonte de muita esperança. Mas, voltando a essa pergunta principal, Sérgio, sobre
qual a expectativa? O que seria mais realista? O que seria para mim é que uma grande realização, que vai ser impossível tratar de tudo numa reunião de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Ou espero que isso seja o começo, ou talvez pode visar um arcabouço, né, de várias tentativas, vários esforços, vários trocos de melhores práticas para desenvolver discussões, engajamento mais profundo no futuro imediato, inclusive a possibilidade de essa cumbre interministerial. O fato que Bush e Lula realizarem isso é a minha opinião pessoal. Eu acho que o governo Biden tem que realizar isso antes do final do mandato Biden, que vai ser perto mesmo. Sim, são mais 2 anos. E estaremos entrando, né, no ano da campanha, que vai ser 24. Né? E último dia do primeiro mandato, primeiro mandato Biden agora, né, que seria 20 de janeiro de 2025. Então, não tem muito tempo, mas é cabível, né, que é possível realizar essa cumbre. Mas também ter intercâmbios robustos entre as secretarias dos Estados Unidos correspondentes aos ministérios do Brasil sobre tantas áreas de políticas públicas, na área trabalhista, na área sindical, na área do meio ambiente, na área dos direitos humanos, direitos dos povos originários, etc., etc. Então, isso é a minha expectativa, que isso poderia efetivamente estabelecer um novo patamar. Nesse artigo que eu gostaria de escrever, vocês deveriam saber muito bem, né, que essa frase famosa, mas foi muito referenciada à Europa, a influência da Europa na época, mas o chamado pai da diplomacia moderna brasileira, o Barão do Rio Branco, falou, efetivamente, estava visualizando uma aliança não escrita entre os Estados Unidos e o Brasil. Desculpa essa referência ousada, eu sei que talvez muitos brasileiros, né, que poderiam ficar um pouquinho incomodados com essa referência, inclusive no próprio governo, porque o Brasil deveria exercer a sua independência, e sempre tinha essa possibilidade. Mas eu acho que tem um momento, devido a essas coincidências entre o Brasil e os Estados Unidos, crises à ordem democrática, Estado de Direito, questões tão semelhantes entre os dois países, que podemos pensar, pelo menos informalmente, numa nova aliança não escrita entre Estados Unidos e Brasil. O que eu acho é que os Estados Unidos deveria valorizar mais do que nunca a importância do Brasil. A importância do Brasil em tudo. O Brasil não é apenas outro país da América Latina. O Brasil é um poder global. Mesmo, né, que com toda essa destruição nos últimos 4 anos, ainda fica sétimo país maior em termos da população, talvez o sexto, e também fica mesmo com essa crise econômica e graças ao governo Bolsonaro e aumento do desemprego e tal, ainda o Brasil fica as 15 economias maiores do mundo. Eu acho que está voltando, talvez, para os 10 maiores ou até 7º maior, com o tempo, né? E se Deus quiser, isso vai ser durante o governo Lula. Então, o Brasil tem que ser valorizado, mesmo. Espero que esse governo Biden leve sério, muito sério, essa relação. E não para intrometer nos assuntos brasileiros, não para supor alianças e atrelando o Brasil, que o Brasil vai se atrelar
a política externa dos Estados Unidos. Não, não. Mas também, eu acho que os valores democráticos do Brasil, o diálogo que o Brasil tem com o Sul global, que os Estados Unidos não têm da mesma maneira, pode ser bem benéfico, afinal de contas, para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos seja fidedigno a esses princípios de estabilidade global, democracia global e direitos humanos globais. Stanley, obrigado. Stanley, aqui no Brasil, para fechar, a expectativa é que o Bolsonaro tenha os seus direitos políticos cassados, em função do genocídio dos Yanomamis, genocídio durante a Covid, o apoio à tentativa de golpe, tudo que se coloca já contra ele já indica que Bolsonaro terá seus direitos políticos cassados. Aí nos Estados Unidos, como é que vocês trabalham e com a expectativa do Donald Trump também vir a ser alcançado pelo Poder Judiciário por conta de fraudes fiscais, dívida com imposto de renda, enfim, por aí. Qual é o futuro do Trump? Muito depende, na verdade, o Marcos, do desfecho, né, que do processo de investigações, de processos judiciais e o processo da justiça, tanto estadual quanto federal. Porque tem várias ações do estado de Nova York, né, contra ele, temas de fraude e tudo. E também agora ele não tem nenhuma extensão à imunidade, porque ele não é mais presidente. Quando ele era presidente também, ele não tinha tecnicamente nenhuma imunidade contra a justiça estadual, só federal. Enfim, ele está muito exposto a isso, por isso eu acho que na cabeça dele, ele precisa returbinar a campanha dele, porque para atingir ele, eu acho que ele tem essa sobrevivência dele mesmo, ficar fora da cadeia. Ele quer ser reeleito presidente. Exatamente para evitar a prisão. Já faz parte da equação dele. Mas eu espero que a justiça proceda, né, prossegue o caminho, que, claro, ele como qualquer cidadão, né, ele merece devido processo e tudo, mas tem que investigar, tem que proceder mesmo, né, com tudo isso, né? Desculpa, estou recebendo o telefonema do Brasil, um momentinho. Tá aí o Stanley. Alô? Aí, conversando aqui. Bro, estou numa entrevista com o Brasil agora, pode me ligar? Pode me ligar em 10 minutos? Ok, eu tenho notícias também, tá bom, obrigado. Ok, abraço, tchau. Eu acho que eu sou especial da Brasil chamando. Brasil chama. Oi, Sérgio. Era o Lula. Era o Lula, né? O Sérgio vai me chamar em 10 minutos. Ok. Stanley, estamos encerrando, tá? Mas espero revê-lo em breve.